Olá, meu nome é Caio Castro Lima, sou jornalista e responsável pelo podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Nosso objetivo é oferecer ao Brasil a visão dos candidatos a prefeito a respeito de suas análises, suas expectativas e metas para transformar a educação em seu município. Os temas aqui tratados são de interesse de todo o país. As opiniões e posições aqui apresentadas são de responsabilidade exclusiva dos candidatos. Vamos ao entrevistado de hoje. Olá, eleitores e cidadãos de Penedo, no estado de Alagoas, às margens do Rio São Francisco, com aproximadamente 65 mil habitantes. Nosso bate-papo de hoje é com o ex-secretário estadual de Educação e ex-prefeito de Penedo, Márcio Beltrão, que também já foi secretário municipal de Educação de Porto Seguro, na Bahia. Márcio, obrigado por aceitar nosso convite para o podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Márcio é candidato à Prefeitura de Penedo mais uma vez. Márcio, mais uma vez, agradecemos sua participação. Eu que agradeço, Caio, aí pela oportunidade e fico muito feliz de poder estar participando aqui junto contigo nesse momento. Nós sabemos que o Nordeste brasileiro e também o Norte do nosso país, eles têm uma dificuldade maior em relação ao Sul e Sudeste. Lá já tem uma educação mais avançada, mas também muito mais problemas por causa da quantidade populacional de cada estado, principalmente o estado de São Paulo, que é o maior no nosso país. A gente, em todas as oportunidades que nós tivemos à frente do município de Penedo, nós trabalhamos com muito afinco para melhorar os indicadores do IDEB e a qualidade da educação como um todo, para dar oportunidade a essas crianças, que é o futuro do nosso país. Então, não se admite mais hoje ter pessoas analfabetas no século XXI. E o Brasil, o nosso estado de Alagoas e os nossos municípios têm essa responsabilidade hercúlea de transformar a vida das pessoas através da educação. Verdade, Márcio, você comentou aí, só fazendo um parênteses rapidamente, você pega um município como Rio de Janeiro, você tem mais de 40% das crianças chegando ao 4º ano do ensino fundamental ainda analfabetas, né? Você pega a cidade de São Paulo, você tem 36% das crianças chegando ao 2º, 3º ano e sem ter sido alfabetizada. É um problema realmente nacional e a gente tem, né, no Nordeste muitas cidades que são destaque na educação. Mas vamos falar especificamente de Penedo. O senhor que tem experiência, já foi prefeito, né, do município em outras ocasiões, como é que atualmente o senhor analisa a situação da rede municipal de ensino de Penedo? Em termos de qualidade de ensino, um verdadeiro desastre, né? Nós tivemos agora a divulgação pelo MEC entre o 1º e o 2º ano do Fundamental 1, Penedo, de cada 10 crianças, somente 4 conseguiram se alfabetizar. Então está um indicador acima do nacional, né? Negativamente falando. Então houve uma falta de qualidade, a falta de prioridade da atual administração pela educação do município, e isso com certeza é um grande desafio para que a gente possa superar, né? Incluir ferramentas de diagnóstico em tempo real, da situação de aprendizagem de cada aluno da rede municipal de ensino e fazer aulas de reforço específica para aqueles que têm mais dificuldade, primeiramente em português, porque se você não aprende a ler e a escrever, infelizmente você não vai aprender matemática, que é a questão lógica das pessoas que vão para as áreas de tecnologia, de engenharia e tantas outras profissões imprescindíveis para o crescimento do nosso país. Márcio, você falou aí dessa grande problema que está hoje em dia na educação em Penedo, de 10 crianças, 4, né, somente atingem um nível de alfabetização. Nível 1. Nível 1, né? O primeiro, justamente. Exatamente. Caso de você, né, hoje em dia com essa candidatura, caso você seja reeleito e mais uma vez assuma a prefeitura, me dê, assim, eu sei que deve ter uma série enorme de desafios e de problemas e de ideias que você queira colocar em prática, mas para a gente fazer o nosso ouvinte entender bem e ser bem focado, assim, caso hoje você assumisse a prefeitura,
me dê 3 principais desafios que você enfrentaria logo de cara para melhorar a rede municipal de Penedo. Estancar o analfabetismo, cuidar das crianças da primeira e segunda série do Fundamental 1, para que elas saiam para o terceiro ano já sabendo ler e escrever, e dar competitividade dela entrar no mercado através de escolas com qualidade. Então a nossa prioridade é essa, e também a gente tem uma preocupação muito grande com as pessoas mais idosas que lá atrás não tiveram a oportunidade de estudar, até porque nessa época a quantidade de vagas nas escolas eram bem menores do que hoje está sendo ofertado, e a gente tem uma preocupação muito grande pelo EJA, para que essas pessoas possam ter dignidade de assinar o seu nome, de abrir uma conta no banco, de ler aquilo que é importante para a sua vida, inclusive conseguir ler uma caixa de remédio e uma bula para poder se tratar na idade mais avançada. Então, essa preocupação a gente tem que, com certeza, isso é a base de tudo. Quem quiser fazer um país prosperar, invista em educação. Justamente. E você falou de prosperar e você citou aí, né, a questão da alfabetização do primeiro e do segundo ano, a questão de preparar o jovem, né, para a entrada no mercado de trabalho, independentemente que ele queira ir para uma universidade mais para frente ou que ele queira, né, somente continuar a sua vida já trabalhando, mas que ele esteja preparado para isso. E falou também, né, do ensino de jovens e adultos. Como é que faz, Márcio, de acordo com a sua experiência na área de educação e em gestão pública, para fazer com que uma rede atenda toda essa população de forma igual, que você tenha uma escola, independentemente do bairro onde ela esteja, se é zona rural, se é zona urbana, e da população que ela atenda, se é o adulto, se é o jovem ou se é a criança, tenha uma igualdade, né, no ensino-aprendizagem, onde qualquer escola do município possa estar passando para os seus cidadãos a mesma educação. Como é que faz para transformar isso em rede de fato? Caio, o que acontece é que você tem que olhar com o mesmo olhar para todos. É claro que as crianças elas têm uma possibilidade e uma maneira mais rápida de aprendizagem do que os mais velhos. Isso é comprovado cientificamente. E claro que você fazer um programa para o EJA, né, que as pessoas possam também fazer um curso técnico paralelo e colocar essas pessoas no mercado de trabalho, a partir do momento que ele aprende a ler e a escrever. Alagoas teve vários indicadores extremamente negativos no passado, isso tem evoluindo de sobremaneira, onde que alguns municípios têm feito o seu dever de casa, né? Nós tivemos aqui a cidade lá de Coruripe, que saiu com a nota acima de 94, né, para primeiro e segundo ano da alfabetização. A nota do IDEB ainda não saiu, mas deve estar saindo agora, acredito eu, nesse mês de agosto para início de setembro, para que a gente possa medir em que ponto nós temos que começar e de que forma nós vamos ter que fazer lá na frente. Foi o que eu falei aqui anteriormente. Ferramentas tecnológicas para poder fazer o diagnóstico individual de cada aluno da rede municipal de ensino e utilizar de ferramentas de reforço escolar, tanto na questão de sala de aula, como atividades complementares para a educação dessas pessoas. Perfeito. Márcio, uma outra questão que eu acho que também é muito importante e que as pessoas, né, não entendem muito bem disso, principalmente o cidadão, independentemente dele ser eleitor ou não, mas até as autoridades que assumem cargos públicos, a questão orçamentária, né? Constitucionalmente, você tem o município 25% destinar à educação. Muitos dizem que 25% não é suficiente, outros dizem que é. Como é que faz dentro desse gerenciamento orçamentário, cumprindo a legislação e também dentro do que o município arrecada, fazer esse gerenciamento, dando também prioridades como a área da saúde, como a área de infraestrutura, que a gente sabe que isso tudo é muito importante, mas sem deixar que a educação seja prioridade. Como é que gerencia esse orçamento para fazer com que os recursos vão para o lugar certo, no momento certo?
Investimento em educação nunca é muito, mas acredito que com 25%, se você tem uma gestão de controle orçamentário e financeiro e prioriza as políticas públicas que realmente interessam à população e à educação, ela com certeza o dinheiro vai dar. Nós temos hoje constitucionalmente a obrigatoriedade de cumprir 25% total do orçamento com gastos em educação e 15% em saúde, que esse aí sim é inferior à necessidade da população. E isso é um grande desafio para os gestores públicos, tocar uma saúde com qualidade, diferentemente da educação que tem realmente um esteio maior para poder você fazer um trabalho adequado e que coloque à disposição do nosso povo que encaminhemos as nossas crianças para um bom caminho, para que ele possa fazer um curso técnico, para que ele possa fazer um curso superior, e isso vai depender muito da cabeça de cada cidadão. E queremos formar cidadãos de bem. Quando você educa uma criança, com certeza você está combatendo a violência, está combatendo o consumo de drogas e tantas outras mazelas da sociedade mundial. Então é imprescindível que nós tenhamos uma educação com muita qualidade para inserir esses jovens, essas crianças dentro do mercado de trabalho e na sociedade de forma absoluta e que eles possam participar de todos os benefícios que são ofertados pelos poderes públicos da União, dos estados e dos municípios. Perfeito. Mas uma outra questão que você citou agora e que me faz lembrar uma pergunta que volta e meia a gente faz para vários candidatos Brasil afora que nós temos conversado, é a questão do voto na eleição. Você citou a questão da saúde e que a questão orçamentária, diferentemente da questão da educação, é deficitária para a questão da saúde. E a gente vê também, independentemente dessa questão orçamentária, que na saúde, se o paciente chega lá com um problema grave e se ele não é atendido imediatamente, ou naquele dia, ou naquela semana, ele morre logo, né? Ou seja, é uma morte rápida. Na educação, quando a criança está com um problema gravíssimo e ele não é atendido emergencialmente, esse problema se prolonga, ou seja, é uma morte a longo prazo, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas não se preocupam muito, às vezes, com o mandato que ele tem, que às vezes são 4 anos ou pode se transformar em 8, em fazer um investimento de uma coisa que vai dar um resultado a longo prazo. Então, muitos não fazem esse investimento. Pensando nisso tudo, visão de uns e visão de outros, e você pergunto isso para você porque você é um exemplo de que, na área da educação, teve sucesso sendo um gestor público que visa a educação. Mas, tirando o seu caso, que é um caso de sucesso, numa análise mais ampla, educação dá voto, Marches? Olhe bem, Caio, se a família tiver um teto para morar, ter comida dentro da sua casa, que aí é onde entra a assistência social. Eu acredito muito numa administração integrada. Todas as áreas são importantes para a população. Se a família estiver bem atendida, ela vai ter um olhar diferente para a educação. Mas quando se tem a barriga vazia, né, a casa cheia de dificuldades, às vezes as pessoas estão endividadas com empréstimos e tantas outras coisas, isso atrapalha muito. É uma das coisas que o nosso país, através do governo federal, precisa se preocupar. O Bolsa Família foi um grande avanço. Em determinado momento, depois veio o Auxílio Brasil, que praticamente mudou de nome, mas a gente não pode deixar a população dependente totalmente disso, que ela possa ser preparada para adentrar um mercado de trabalho e produzir para o nosso Brasil. E é com essa contextualização que eu entendo que a gente precisa, no primeiro momento, verificar o grau de vulnerabilidade social das famílias de todo o município e dar uma atenção especializada a essas famílias que estão passando necessidades. Uma coisa é você dizer que precisa disso. Outra coisa é que você não tem nada e tem necessidade de ter. E esse talvez seja o maior problema do nosso país.
muitos milhares de famílias à margem do processo de entrar dentro do visual da administração, seja ela municipal, estadual ou federal, e é imprescindível haver essa integração. Governo federal, governo estadual e governos municipais caminhando juntos com um único objetivo: qualificando a nossa população. Isso é um ponto que você traz que é muito importante. A gente vê municípios que, às vezes, têm uma educação maravilhosa há alguns anos, mas a população é toda dependente de algum tipo de auxílio ou não há geração de emprego e renda naquele município. Ou seja, talvez tenha que ter essa visão de educação a longo prazo, mas com um passo a mais para esse depois, né? O que se faz com essa educação boa que teve? O que isso pode te agregar lá na frente, né? Como é que é a sua visão em relação a isso, de dar a educação boa, mas que ajude ao cidadão a, depois que ele recebeu essa educação boa na sua base, ele possa dar esse passo à frente? O que você deixa de mensagem, antes da gente encerrar esse bate-papo, que trouxe muitos esclarecimentos, para o cidadão de Penedo, independentemente de ele ser eleitor ou não? Como é que vê assim? Ele tem que ter essa base, esse ensino fundamental bom, e aí ele pode depois dar um passo ainda maior para a sua continuidade de vida. Exatamente. É trabalhar com muita força, Caio, em políticas de transformação social. Vou dar um exemplo aqui. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela tem um papel fundamental em captação de empresas. A criação de um banco de fomento para pequenos empréstimos, para a agricultura familiar, para aqueles ambulantes que vivem, às vezes, à margem do processo de legalidade, para que ele possa ter o seu negócio, sustentar a sua família, dar dignidade à sua esposa, aos seus filhos, e ter os meninos todos dentro de sala de aula estudando, para fazer um futuro melhor ainda para essa mesma família. Que às vezes o filho que consegue se capacitar, e tem muitos casos no nosso Brasil, de pessoas que estão na roça, uma enxada na mão, todo dia ganhando seu dinheirozinho para ter um filho formado em medicina. Então isso a gente tem que aplaudir a esse agricultor que, com as mãos calejadas, com o sol escaldante nas costas, procura dar o sustento da sua família e direcionar os seus filhos para o caminho do bem, que é o caminho do trabalho, o caminho da produtividade. E como essa família faz, acredito que se a administração municipal se preocupar com cada cidadão, com cada família que está em estágio de vulnerabilidade social, a gente vai fazer um país cada vez melhor. A integração da assistência social, uma saúde de qualidade, para que a gente possa combater a mortalidade infantil, e a educação, elas são um tripé de sustentabilidade de qualquer sociedade internacional ou nacional. Perfeito. Pessoal, estamos aqui conversando com o Márcio Beltrão, 3 vezes prefeito de Penedo e candidato mais uma vez à prefeitura de Penedo. Um bate-papo muito esclarecedor. Márcio, a gente te agradece pela participação no Prefeitos pela Educação Ideias que Transformam. E antes da gente finalizar, deixar um espaço para você, se você quiser passar alguma mensagem ao cidadão de Penedo. Quero aqui dar um grande abraço em todos os penedenses, agradecer o carinho para conosco, a confiança que tiveram todo esse tempo, e dizer que estou com muita vontade de cada vez mais trabalhar por esse povo. Povo que é batalhador, é trabalhador, que quer vencer na vida. E pode contar conosco para que a gente, a cada dia que passe, melhore a qualidade de vida da nossa população. Então, quero aqui desejar a todos paz, saúde, prosperidade e, acima de tudo, que haja felicidade dentro da nossa cidade. Maravilha. Gente, conversamos aqui, né, mais um entrevistado do nosso podcast, Prefeitos pela Educação Ideias que Transformam, Márcio Beltrão, candidato à Prefeitura de Penedo. Márcio, muito obrigado mais uma vez e boa sorte aí nessa sua campanha e em toda a sua caminhada em prol da educação de Penedo, de Alagoas e de todo o Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, Caio. Um forte abraço e muito obrigado pela oportunidade.
Nada, a gente que agradece. Um abração aí, boa sorte.